Estamos de volta com o programa Saúde em Foco, falando sobre diabetes. Conosco, Luciana Vivório, minha paciente, sua filha, Isis Vivório. Luciana, no final do segundo bloco você estava falando de como que você ficou emocionalmente na época do diagnóstico. Fala mais pra gente sobre isso. Porque para mim não foi fácil. Fiquei deitada no sofá, o que eu vou fazer agora? Sozinha, eu e Deus. Eu não posso esquecer dele jamais. Eu e Deus. Então, eu fiquei ali, o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Aí entrei em trabalho de parto, né? Porque não tive nem tempo de pensar muito, que eu comecei aquela dieta, aquele negócio meio louco. Aí ela nasceu, depois que ela nasceu, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Uma criança, aí eu olhar para minha filha e falei assim, eu vou ver minha filha crescer, eu vou ver minha filha ficar uma... Não Moça. sei, eu não tinha, assim, naquele momento, eu não tinha uma perspectiva, né? É isso, para mim, de vida, porque eu não tinha conhecimento de nada. Então, eu falei assim, aí eu tenho que buscar alguma coisa. Nesse ano, aí eu fui naquela loucura toda, eu tenho que saber o que é essa doença, eu tenho que conhecer, porque você só se cuida, primeiro, se você aceitar. Se você não aceitar, você não cuida. Você tem que aceitar que você tem um problema e procurar conhecer o problema. Então, foi isso que eu fiz, eu busquei. Eu frequentei a Associação dos Diabéticos, né? Associação dos Diabéticos, né? Então, frequentava, começou na Faculdade de Medicina, depois fui para Cadacultura, e eu seguindo. E aí eu comecei... E buscando informação. E buscando conhecimento. E ali eu queria alguém, eu falei assim, eu quero alguém que tenha, como você está me trazendo aqui hoje, tá? Então eu quero alguém que tenha um diabetes, tá bem, até hoje. Eu quero isso. Eu quero conhecer alguém assim. Porque eu já não estava vendo ali. Você tinha essa necessidade. Eu tinha essa necessidade de futuro, de perspectiva de futuro, né? Aí foi aonde a médica trouxe para mim um livro de um médico que era diabético e que ele ficou, acho que ele nasceu até diabético. O Dr. Rogério nasceu diabético. Então, e ele estava com 50 anos de diabetes bem. Ele passou tendo fantástico, já tinha 70 anos de diabetes. Então, o Dr. Rogério me deu aquela... Eu li aquele livro dele, ponto, foi só o que eu faltava, só o que precisava para mim. E aí eu comecei indo nos médicos, a dieta, fazendo dieta, aí toma isso que é bom, toma esse chá disso que é bom, toma chá de carqueja, toma chá... pata de vaca. Você parou de dar atenção a essas coisas, essas dicas, né, que as pessoas até falam às vezes com boa intenção, mas que acabam atrapalhando. Faz isso, mas aí foi aí o ano que a médica passou a insulina, que aí veio que a situação da insulina dói, que até hoje tem, infelizmente... Tem esse medo, tem essa coisa de achar que insulina vicia. Não é que insulina, nem que insulina vicia, não. Tem gente que fala assim, eu tenho diabetes, mas graças a Deus eu não tomo insulina. Aí eu falo assim, gente, graças a Deus que eu tomo insulina. Eu tomo, porque a insulina mudou a minha vida. Você realmente ficou, né, bem abalada psicologicamente? Fiquei psicologicamente, Mas hoje, você percebe, se você ficar nervosa, preocupada, a sua glicemia, ela aumenta? Não, muitas vezes eu estou nervosa, estou preocupada, eu tenho uma hipoglicemia, então eu já vi que isso não mexe comigo. Pra você não mexe. Pra mim não mexe, pra mim não. E é interessante ressaltar essa questão pelo seguinte, algumas pessoas, elas falam inclusive que tem diabetes emocional, porque a glicose aumenta quando ficam nervosas. O que acontece é que não existe esse termo diabetes emocional. As pessoas com diabetes, algumas, não são todas, elas têm uma tendência de, em momentos de estresse emocional e físico também, essa glicemia se elevar. Daí porque essa relação que acabam fazendo. Em alguns casos até é necessário fazer um tratamento em relação a esse estresse, às vezes até mesmo algum transtorno de humor que o paciente possa ter associado, porque se isso não for feito, fica mais difícil para a gente controlar a doença. E existe também uma maior associação entre diabetes e depressão, tá? E a gente tem que ficar atento a isso para poder tratar. Em relação a essa questão da mente, você tem a preocupação de ficar ativa mentalmente, de exercitar a tua mente? Como que você faz isso, Luciana? Com certeza que eu tenho essa preocupação, porque eu procuro fazer atividade física, leio,
entendeu? Eu procuro ler, procuro conhecer, procuro fazer aquele joguinho, né? Aquelas coisas assim, pra coisa. Você faz também, então, Isis? Ou foge? Faz também Adoro junto? ler. Ainda coloca Luana, né? Adoro Porque você ler. também é mãe da Luana. Mas da o Luana, emocional, acho que é os netos, que tá trabalhando bastante a memória. É maravilhoso. Trabalha a joguinho, memória e ainda te deixa mais calma, porque criança acalma, mais gente, calma, né? mas eu com acho que certeza. aquele E amor outra deles. coisa muito importante é você não se fazer de coitada, porque você não é. O diabético não é coitado. Eu tenho um problema e eu trabalhei quase 28 anos. Com criança, né? Com criança. E teve, eu tô fazendo questão de falar isso, porque muita gente tem um problema e fica... Se alguém falasse que eu não... Luciana, sobe essa escada, eu vou subir. Porque você... Eu trabalhava e ninguém sabia que eu era diabética. Foram saber, sabe quando? Quando eu fui me aposentar. Que muitas colegas minhas ficaram sabendo que eu era diabética. Eu tomava insulina, minha filha nunca me viu tomando. É isso que eu ia falar. Ela nunca deixou. Mas aí eu preciso fazer um alerta para as pessoas que estão aí em casa, porque em seguida você vai fazer uma coisa muito importante aqui para a gente encerrar o programa, do seguinte: quem tem diabetes, a família e as pessoas que convivem têm que saber que essa pessoa tem diabetes. Por quê? Principalmente pelo risco de hipoglicemia. Porque pelo tratamento, mas não só, a questão não é o tratamento. Algumas situações fazem com que a pessoa que tem diabetes, ela tenha um risco maior de ter hipoglicemia. O que é isso? É a glicose baixar demais e essa pessoa se sentir mal. Então, quem convive com essa pessoa, ela tem que saber e tem que saber também como agir se o paciente passar mal e tiver hipoglicemia, porque isso faz toda a diferença no socorro desse paciente. E eu agora, Luciana, queria que você encerrasse o nosso programa falando o que vem lá de dentro do seu coração. O que vem lá dentro. Bom, o que eu tenho que falar? Eu não podia deixar de falar. Como para não esquecer nada, eu escrevi. Mas eu também não podia esquecer, porque eu ia falar de uma outra maneira, né? Que é Deus. Porque se você não tiver fé, se você não tiver Deus, nada do que eu sou hoje, eu seria. Jamais. Eu não seria. Eu sou isso aqui, porque Deus, eu sempre disse isso. Eu vou proclamar isso, eu vou dizer isso. Porque tudo que eu tenho, está entregue a Ele, porque eu entreguei. Entendeu? Então, por isso que eu vou escrever para não esquecer, né? Vamos lá. Porque eu não posso esquecer, então eu escrevi e vou esquecer. Então, eu aprendi a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. E em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando. O programa Saúde em Foco de hoje, falando sobre diabetes, fica aqui, com essa participação super especial da Luciana e da Isis. Agradeço a todos e peço que me esperem no próximo programa, sempre, todo domingo, às 22h30, com novos assuntos de saúde para vocês.